Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um programa 20 Minutos com Jesus, que vai ao ar aqui pelo canal do Cressu todos os domingos às 22 horas. É um imenso prazer contar com você, com a sua participação. Nós somos do Quarto CRE, Quarto Conselho Regional Espírita, que compõe os Conselhos Regionais Espíritas do Sul de Minas, que é o Cressu. O Cressu, portanto, é uma união desses 5 CREs. Nós temos o terceiro CRE, que é de Varginha, o quarto, que é de Poços, o 20º, que é de Lavras, 23º de Santa Rita do Sapucaí, 25º de Caxambu. Cada um dos CREs representa toda uma região. Aqui na nossa região, do quarto CRE, representamos 28 municípios. Portanto, mais uma vez, agradecemos a sua audiência, a sua participação e já te convidamos para se inscrever aqui neste canal, para curtir este vídeo, compartilhar com amigos, convidá-los para sempre participarem aqui conosco desse momento de estudo do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, como sendo instrumento para o nosso progresso moral. Para iniciarmos o nosso evento de hoje, convido a todos para uma prece. E dessa maneira, vamos nos concentrando, com os olhos fechados, nós vamos mentalizar Jesus, nosso irmão e mestre querido, que nos dá esta oportunidade de levar para o maior número possível de pessoas, por meio da tecnologia, os ensinamentos da nossa querida doutrina. Rogamos o amparo e a proteção dos nossos amigos espirituais, benfeitores, que sempre nos auxiliam neste momento. Que assim seja. Bom, e para nossa noite de hoje, nós convidamos uma jovem que se chama Roberta, diretamente de Poços de Caldas. A Roberta, que é uma leiturista contumaz, né, uma estudiosa das coisas espíritas, né, dos assuntos espiritualistas, enfim. Roberta, seja muito bem-vinda, já trazendo para a tela. Olá, boa noite. Roberta, a gente agradece muito a sua disponibilidade, né? O seu pronto atendimento quando te convidamos, né? Ficamos muito felizes também com a temática que você vai abordar. Então, a gente espera que as pessoas que estarão aqui conosco, né, que estão aí nos acompanhando, possam aproveitar ao máximo e certamente algumas dúvidas possam, né, surgir, e gostaria de saber se depois você poderia responder essas questões ao longo da semana, né, ali pelo chat. Claro, é um prazer. Muito bem. Então, Roberta, a palavra é sua. Até breve. Olá, pessoal. Boa noite para todos vocês. É um enorme prazer ter sido convidada para poder falar um pouco sobre algo que permeia, né, os meus dias, a minha própria noção de espiritualidade, a minha noção de necessidade, né, do alimento do meu espírito, e participar de um programa tão importante, de tamanha relevância como 20 Minutos com Jesus, é uma honra para mim, né, poder compartilhar com vocês algo que eu saiba ou que eu esteja em processo de aprendizado, para que vocês iniciem a semana com essa noção de que há sempre algo para aprender, há sempre algo para conhecer em nós mesmos, e que nos conhecer é o nosso maior motor rumo à espiritualidade, rumo à convivência, né, com um plano mais sutil, com um plano mais pacífico, né. O tema que eu resolvi trazer hoje, ele é um pouco mais científico e ele vai abordar uma perspectiva talvez um pouco diferente, né, dos temas que a gente tem visto aqui no 20 Minutos com Jesus, porque como eu gosto bastante da temática um pouco mais científica em relação à espiritualidade, eu acho muito importante que a gente entenda, principalmente, a simbologia daquilo que o plano sutil nos traz, para que a gente possa avaliar, para que a gente possa enxergar, tanto dentro de nós mesmos, quanto dentro da sociedade, né, e dos irmãos
que estão próximos a nós, daqueles que precisam do nosso auxílio, enfim. A simbologia, as intuições, os sonhos e imagens estão a todo o tempo no nosso imaginário, estão a todo o tempo veiculando dentro de nós. E muitas vezes é muito difícil para nós compreendermos o significado das nossas intuições, dos nossos sonhos, das imagens que nos aparecem, né? Então, por que não elucidar um tema que tem um embasamento bastante amplo, né, dentro da própria doutrina espírita? A gente precisa, para iniciar a nossa conversa, falar um pouco sobre a diferença entre símbolo e pensamento e palavra, né? Quando a gente fala sobre pensamento, a gente induz, né? A gente deduz, melhor dizendo, que o pensamento, para que ele se expresse para a gente, ele precise da palavra, né? Todas as vezes em que a gente pensa, é natural que antes de pensar a gente formule aquilo através de uma dedução racional, de uma dedução que se utiliza de palavras. A palavra é para o pensamento, assim como o símbolo é para a intuição. Então, o símbolo, em muitos casos, ele não consegue ser expresso apenas pela palavra. Na verdade, o símbolo, ele é um conjunto de significados, emoções, pensamentos que se atribuem a uma pictografia, a uma imagem, a um som, a um cheiro. E é por este motivo que o símbolo se torna o maior e melhor instrumento da intuição, né? E no espiritismo, a intuição ela é a ponte que nos conecta ao plano espiritual. Muitas vezes, a gente não necessariamente utiliza palavras para poder adentrar uma determinada situação espiritual, né? As palavras, elas são insuficientes para isso. E o plano espiritual, por esse motivo, trabalha com o simbolismo. Existe uma diferença bastante interessante da gente pontuar entre o símbolo e o signo. O símbolo, o signo, em primeiro lugar, ele é algo direto, algo claro, né, que se expressa através de uma cor, que se expressa através de uma pictografia, que se expressa através de um simbolismo gráfico. Ou seja, o signo, ele nada mais é do que uma representação clara e direta de alguma ideia. Como quando a gente vê um sinal de pare, ou o próprio sinal vermelho do trânsito, que a gente entende de forma bastante clara que aquilo significa parar, pare, né? Não existe nada que possa ser deduzido através do significado de um signo, a não ser o próprio significado literal daquele signo. O símbolo não. O símbolo, e aí cabe aqui um comentário bastante pertinente, por este mesmo motivo o símbolo é tão complexo, porque o símbolo, ele traz em si um conjunto de ideias que é associado a ele, né? Então não existe, por exemplo, como uma forma única de se interpretar um símbolo. Sempre que a gente vai interpretar algum tipo de símbolo, a gente precisa visualizar alguns campos que eu vou trazer mais para frente, para que esse símbolo ele possa atribuir o significado individual dele a gente, ao nosso espírito, a nossa capacidade anímica, enfim. Então, para ser bastante precisa, né, talvez um pouco menos prolixa, o que seria um símbolo? Um símbolo, então, ele é uma forma condensada de sentido, né? Ele tem múltiplas camadas, porém, todas essas camadas de sentido, elas vão ser condensadas numa coisa só. Por esse mesmo motivo, que pessoas diferentes, ao entrarem em contato com símbolos iguais, vão ter percepções diferentes daquele mesmo símbolo, tá? Porque ele representa em si uma condensação de uma série de ideias, de uma série de camadas de sentido, né? Ele vai além da palavra justamente por evocar emoções, por evocar sentimentos, por evocar determinadas situações que possam nos ter acontecido. E ele atua tanto a nível coletivo quanto a nível individual, né? O Kardec, em várias citações que ele faz, principalmente dentro do livro dos médiuns, ele explica o símbolo como uma forma de comunicação bastante
utilizada pelo plano espiritual, tá? Para que determinados conceitos necessários ao nosso processo de reforma íntima, de autoavaliação, de autoentendimento, possam ser expressos para o nosso atual estado de encarnação, sem que necessariamente sejam utilizadas palavras. Então, no capítulo 19, no item 223, para deixar mais clara essa explicação, é dito que há médiuns que só recebem comunicações por meio de símbolos e que não as compreendem. A explicação deve ser pedida ao espírito que as deu. Ou seja, existem símbolos, a grande maioria deles, que eles não são claros em um primeiro momento. Aquele que os recebe, aquele que os vislumbra, seja nos sonhos, nas intuições, nos contatos com a própria espiritualidade. Em muitos desses casos, é necessário que o espírito explique o símbolo que foi apresentado. E aqui cabe uma outra explicação. Um símbolo, ele não é só uma imagem. Ele pode ser uma geometria, ele pode ser um som, ele pode ser um cheiro, ele pode ser uma cor. Tudo isso simboliza alguma coisa. E é símbolo porque comunica uma série de ideias. Então, não só a imagem é um símbolo. A palavra pode ser um símbolo, desde que essa palavra seja em si um compêndio de uma série de significados também. Por isso, cabe a nossa visualização deste símbolo, né, a nossa luz individual e ao contato espiritual também, caso esse símbolo seja passado por um mentor, por um auxiliar, por um amigo espiritual. Enfim, e por que é que os espíritos usam símbolos? Justamente porque o símbolo é a forma pela qual há a comunicação, a intuição, e não ao pensamento. Ou seja, existem ideias sutis, existem determinadas formas de pensamento, existem determinadas compreensões que estão além da razão, que estão além da nossa capacidade de racionalização. Seria muito complicado se o plano espiritual apenas se comunicasse por palavras, porque pessoas diferentes, além de falarem idiomas diferentes, também compreendem o significado das palavras de forma totalmente subjetiva, individual. Os símbolos, eles têm a capacidade de comunicar à intuição uma ideia específica ou uma série de ideias que são necessárias para a compreensão espiritual, anímica, naquele momento, para aquele espírito, para aquela alma individual. Então, a linguagem simbólica, ela é utilizada pelo plano espiritual justamente porque ela é capaz de comunicar a necessidade daquela alma individual, sem que necessariamente a gente vá usar o pensamento racional, né? Como é que eu faço para interpretar um símbolo? Porque se ele tem uma série de significados, se ele é um conjunto de ideias, se ele guarda em si tanto um significado coletivo quanto um significado individual, como eu interpreto esse símbolo? Para início de conversa, não há uma interpretação única, né? Os símbolos, eles dependem muito para se expressar da particularidade de vivência de cada ser. Então, quando a gente vai fazer a análise dos símbolos para o indivíduo, a gente precisa pensar em, principalmente, 3 dimensões de compreensão. Em primeiro lugar, a gente vai analisar o contexto cultural em que aquele símbolo se desdobra. Então, há significados desse símbolo para a sociedade em que eu estou, para o ambiente em que eu estou, para a cultura em que eu estou inserido, como é que esse símbolo é decodificado pelas pessoas que estão no meu ambiente, qual é o papel dele, o que ele expressa, em geral, coletivamente. Em segundo lugar, a gente vai contextualizar de forma individual. Por quê? A gente inicia o processo de codificação, decodificação de um símbolo do macro, ou seja, do contexto cultural, e a gente aplica isso ao micro, que é o próprio indivíduo. Então, quando a gente vai observar o contexto individual de aplicação de um símbolo, a gente vai observar o que aquele símbolo significa para a gente. Se, de determinada forma, esse símbolo consegue fazer uma ponte com algum acontecimento do nosso passado, com algo que nos aconteceu e que nos suscitou algum tipo de emoção,
que nos suscitou algum tipo de sensação, de sentimento. Enfim, a gente vai aplicar aquele símbolo de forma individual e pessoal. E em terceiro lugar, a gente vai aplicar possíveis reflexões a respeito daquele símbolo, né? Ou seja, vamos fazer uma dedução racional sobre o que aquele símbolo significa. A nível cultural, ele significa uma coisa, a nível individual, ele significa outra. Então, eu faço uma dedução, eu me expresso artisticamente para poder chegar à intuição que aquele símbolo me passa. E aqui eu trouxe também, a nível coletivo, alguns símbolos que podem nos aparecer, por exemplo, em sonhos, que podem nos aparecer por sugestão dos nossos mentores, guias espirituais, daqueles que nos acompanham na luz, ou enfim, que possam nos aparecer e que muitas vezes são incertos, são cinzas para a gente, né? A gente não consegue saber justamente, claramente, o significado do símbolo. E torno a dizer, o significado de um símbolo só é possível de ser observado se a gente vai aludir a esse significado pessoalmente, individualmente, né? Por exemplo, a chave, ela vai falar sobre desbloqueio, ela vai falar sobre conhecimentos internos, sobre planos espirituais. O espelho, ele já fala sobre uma reforma íntima, sobre autoimagem, sobre coisas que precisam ser enxergadas. O relógio, passagem de tempo, coisas que são necessárias de serem feitas, de serem concluídas, de serem observadas em determinado tempo. Os livros, eles vão falar sobre registros espirituais, memórias de vidas passadas, memórias dessa vida que nos desencadeiam determinados tipos de comportamento. E o telefone, que ele surge muitas vezes, né, em muitos contextos espirituais, ele fala a nível coletivo de conexão. A pessoa que telefona para outra está fazendo uma conexão. Então, geralmente, ele vai estar aludindo ao próprio plano espiritual, se comunicando. E, novamente, mais uma passagem aqui no Livro dos Médiuns, no capítulo 20, no item 235, a gente vê o seguinte: há pessoas que tomam por espíritos todas as vozes interiores, todos os pressentimentos, e isso é um erro. Elas devem desconfiar de si mesmas e examinar friamente o valor do que recebem. Ou seja, o símbolo, ele não necessariamente provém apenas e exclusivamente do plano espiritual. Esse símbolo, ele também é uma forma do nosso inconsciente comunicar à nossa consciência algo que precisa ser visto. Muitas vezes reformado, muitas vezes é necessário que se dê atenção a isso que se apresenta a gente, e a gente pode fechar os olhos a muitas coisas que se apresentam e que vêm através do nosso inconsciente, né? O símbolo, ele é uma ferramenta espiritual, ele é um espelho da nossa alma, ele comunica aquilo que a gente não é capaz de traduzir com palavras, ele é uma mensagem simbólica, intuitiva, né? Emocional. Então, o símbolo, ele precisa ser examinado. E quando a gente tira um tempo para examinar todo o simbolismo que nos vem, que muitas vezes é ignorado, porque a mente racional não é capaz de compreendê-lo, a gente descobre muito do que a gente é, do que a gente emana energeticamente, né? Do que a gente consegue criar através dos nossos pensamentos, através das nossas ações, das nossas emoções. Então, analisar coisas que provêm da intuição são sempre necessárias para uma conexão íntima, verdadeira com o plano espiritual. No livro Busca e Acharás, no capítulo 12, é dito que a palavra de bondade é uma semente de simpatia. Ou seja, é um simbolismo. Todas as vezes em que a gente emite bondade, a gente faz alguma coisa, a gente relaciona a bondade daquilo que a gente faz com alguma coisa, com algum acontecimento, com algum fato, objeto, pessoa, enfim, nós criamos simbolismo, nós criamos intuição, nós criamos, inclusive, intenção através do nosso gesto. Então, por que não criar sempre, procurar criar sempre bons símbolos? Procurar criar sempre símbolos que evoquem a nossa bondade, a nossa pureza, a nossa capacidade de caridade, de ajuda, de auxílio. Por que não transformar os símbolos, os nossos símbolos pessoais, aqueles que a gente cria, em palavras de bondade, em palavras de ação boa, pura, caridosa e honesta, né? Somos nós que atribuímos significado aos símbolos que nos vêm. Então, por que não atribuir bons significados àquilo que nos acontece?
né? Para concluir, e para fechar, talvez trazendo uma mensagem de autoanálise, de autorreflexão, enfim, que a gente compreenda que o símbolo é uma mensagem espiritual, que o símbolo ele é uma linguagem extremamente silenciosa, extremamente sutil e delicada, que comunica muito do que a gente é para a gente mesmo. Coisas que a gente esconde, coisas que a gente não quer ver de forma consciente, de forma exaustiva. O nosso inconsciente guarda em forma simbólica. Então, examinar o simbolismo daquilo que nos aparece, dos nossos sonhos, das nossas visões, sensações, das cores, dos sons, daquilo que nos cerca, é essencial para que a gente consiga descobrir quem nós somos, o que viemos fazer aqui e como podemos viver em paz. E eu deixo aí para vocês que o símbolo é o que mais nos aproxima do nosso propósito espiritual, justamente porque ele nos conecta à nossa consciência. Muito bom, que maravilha, né, gente? Puxa, parabéns, Roberta. Foi muito legal poder ter acesso a esse tipo de informação, né? A Roberta, como médium, né, que ela acaba estudando bastante sobre essa parte científica, né? E a gente acaba sempre deixando para depois. Então, quando a gente tem acesso a esse tipo de informação, nos agrada bastante, né? Mais uma vez, Roberta, a gente agradece muito pelo seu empenho, pelo seu estudo, pela sua apresentação, que foi muito didática, muito clara para todo mundo. Espero que todos tenham gostado, né? E se tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários, né? Que ao longo da semana o Roberto se comprometeu em observar e responder, dentro do possível, né? Bom, pessoal, então era isso. A gente vai finalizando, ficando por aqui. Estamos já dentro aí do nosso tempo, né? E para encerrar, então, a gente agradece a sua participação. A gente te convida mais uma vez para se inscrever aqui no canal, para curtir esse vídeo. É uma forma de a gente falar para o YouTube, né, que esse conteúdo pode ser relevante para mais pessoas. Compartilha com amigos, com colegas das casas espíritas, né? E convida sempre para participarem dos nossos programas todo domingo aqui às 22 horas. Então vamos mais uma vez nos concentrando, fechando os nossos olhos, para agradecer pela oportunidade que tivemos, mais uma vez, a Deus, a Jesus, de podermos ter tido acesso a essas informações tão importantes, relevantes para o nosso progresso. Kardec já havia nos dito, orientado, para nos amar e também para nos instruir, né? Então, o conhecimento trazido hoje para nós é muito importante. Agradecemos e nos comprometemos a estar de volta no próximo domingo. Que assim seja. Era isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Obrigado, Roberto. Até a próxima. Prazer.